Então, bom dia a todos. Hoje a gente está dando sequência à nossa disciplina de Mecânica das Estruturas 1. Nosso momento síncrono. Agradeço a presença de todos vocês, tá, pessoal? Antes de começar a aula, sempre tem aqueles avisos, né, iniciais, eu já escrevi aqui do lado, lembrarem, por favor, sobretudo do questionário, tá? Que o questionário ele é parte da nossa avaliação. Pelo menos até a hora que eu comecei a aula, ninguém tinha feito, eu tinha dado uma olhada aqui na turma. Então, não deixem para fazer. Professor, eu abri aqui a turma e não encontrei o questionário, não. Você não Ele tá encontrou? onde? Pronto. Deixa eu ver aqui como aluno. Você é da turma de AMB ou é da turma de MET, Ian? É MET. MET, pronto. Vou logo para MET, porque pode ser que seja problema na turma. Vou visualizar aqui como aluno. É para estar logo na tela inicial, tá? Não é regra, mas é para estar logo na tela inicial. Pronto. Então, só está aparecendo aqui o questionário teste, né, para você? Isso. Pronto. Por isso que eu sempre peço para as turmas avisarem, eu te agradeço, tá? Você está me alertando. Então, era já para estar aqui, mas acredito que foi algum erro na hora da construção do... Deixa eu ver aqui a turma AMB, se é a mesma coisa. Acho que a turma AMB estava ok. Porque, assim, esse é um grande problema de ter duas turmas no mesmo horário, tá? A gestão delas não é igual. Em alguns processos a gente consegue fazer as duas coisas juntos, e esse é um caso onde não aconteceu, né? Eu criei o questionário, mas só foi para a turma de AMB. Não tem problema, eu vou criar ele agora, só que o prazo de vocês, quem for da turma MET, né, obviamente, vai começar daqui a pouco, na hora que ele estiver disponível, até a hora de 24 horas para frente. Quem é da turma AMB, não, está disponível desde as 0 hora. Tá? Quando estiver na tua turma, vai estar por aqui, né? Deve estar nesse mesmo campo aqui. Alguém da turma AMB tentou fazer? Até a hora que eu tentei, ninguém tinha feito, né? Então... Está disponível aqui. Vou visualizar como aluno. Então é só acessar aqui o questionário. Pronto. Vou fazer o seguinte, vocês podem fazendo alguma pergunta por enquanto, só enquanto eu vou cadastrar aqui, na verdade deixar apto, né, o questionário da turma MET. Para mim ele aparece aqui. Estranho. Para mim ele aparece aqui, mas não aparece para vocês. Então eu já sei o que é. Eu vi que muitos de vocês já entregaram a lista, né, e questionar, e também o fichamento. Tá? Essa semana já ficam corrigidos, aí vocês já vão tendo acesso às parciais das notas, tá? E as parciais também das frequências. Deixa eu só voltar aqui para ficar com prazo de
Senão você vai ficar com um prazo menor que 24 horas, né? Porque ele não estava disponível antes de agora. Então, eu estou colocando aqui disponível a partir desse momento, das 9h07, 9h07 até as 9h07 de amanhã. 9h07 de amanhã. Eu peço desculpas, tá, pessoal, por essa falha. E agradeço ao Ian por eu perceber, tá? Eu não tenho como perceber que ela aparece na minha tela e não aparece na visualização docente. Sim. Questionário online 1. Unidade 1. Pronto, ela vale 1 ponto, tá, pessoal? Só peço que o Ian, se você estiver online agora, Ian, por favor, confirme se você consegue ver agora o questionário. Por favor, tá? Tá, vou abrir aqui. Pronto. Tá, dá pra ver. Tá aberto, né? Agora, disponível? Tá disponível. Pronto. Não precisa começar porque você começa no seu tempo, mas só queria saber se estava disponível. Eu peço desculpas e te agradeço, tá? Tá, sem problema, professor. Aí, para o pessoal que for da turma, vocês sabem, né? Devem saber quem é de cada turma, mas quem for da turma começa com MET, tá? MET 2168. O questionário está disponível desde agora até amanhã, nesse mesmo horário, 24 horas. Quem é da turma AMB, continua normal, já estava disponível. Se alguém tiver da turma... Quer dizer, eu acho que está disponível, né? Porque eu peço até que alguém que esteja da turma AMB confirme se ele está disponível sim agora, tá? Porque se não tiver, eu tenho que corrigir também, como eu corrigi para a MET. Aqui para turmas AMB. Tem alguém da turma AMB que pode confirmar ou não se está disponível o questionário? Por favor. Se você não sabe se é da turma AMB, eu posso dizer já já. Só um minuto, eu estou abrindo ela aqui para mostrar. Então, é o Cláudio Alvan, o Eloy, o Gabriel, a Gisley, a Jaine. É Jaine ou Jaine? Jaine. Jaine, né? A Jaine, a Jordana, o Ronaldo e a Alana, o Thales José e a Mônica. Vocês são da turma AMB, tá? Peço que algum de vocês puder checar agora, eu agradeço se vocês puderem checar se o questionário está disponível para vocês. Porque também, se não estiver disponível, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o médico, só que com um tempinho um pouquinho maior, né? Que agora vai ser 9h10. E se vocês tiverem falado no chat nesse momento, eu não vi, não. Vou abrir aqui o chat. Aparece sim. Obrigado, gente. Pronto, então isso é esses avisos iniciais. Agora eu abro espaço, pessoal, para aquele momento que vocês podem trazer as dúvidas, tá? Dúvidas, questionamentos sobre o conteúdo ou qualquer outro assunto relativo à disciplina ou curso e tal. Fiquem à vontade. O momento é de vocês. Pode ser só dúvida, pode ser também observação, né? O que é que vocês acharam da primeira lista, quem está fazendo, quem já fez. Fiquem à vontade. Quem tiver vergonha de falar, pode falar no chat. Estou com o chat aberto aqui. Obrigado, Ian. Essa primeira lista ela é mais realmente uma revisãozinha, e aí a gente já faz algumas pequenas questões simples de diagramas. Né? Quem acha a lista grande, né? Antigamente a lista tinha 50 questões, aí nesse período remoto foi reduzindo, e cheguei nesse momento aí que eu estou, que são mais ou menos 10 questões por unidade. Né?
É o que dá para fazer no tempo que a gente tem. Peterson, você deve ter respondido o questionário. Deixa eu só confirmar aqui. Você deve ter respondido o questionário teste, né? Você é da turma MET, né? Porque você não é da AMB, eu li agora da AMB. Deixa eu só olhar aqui que eu digo para você o que você respondeu. E agradeço aí as receitas que vocês mandaram, tá? Eu gostei muito das receitas de cuscuz, de pizza. Petson. Petson, você respondeu sim o questionário de... Aquele questionáriozinho teste, tá? Teve acerto de 83%. Provavelmente você só errou minha idade. Todo mundo erra a minha idade. Inclusive eu mesmo. A esposa vive brigando comigo. Eu tenho 30 e... Agora vê a dúvida. 38. Isso, de hoje é o que chama-se questionário online 1. Eu não sei, deixa eu ver como é que fica para vocês, né? Vou tentar mostrar aqui como fica para vocês. Ó, eu estou aqui na tua turma, MET, você vem aqui em atividades, questionários. Aí vai estar aqui, ó, questionário U1, Q1. Ou seja, o questionário 1 da unidade 1. Aí, repito, são 5 questões objetivas, relativas às aulas que a gente já teve, né, as aulas gravadas no YouTube. E são ou questões objetivas ou questões, se for subjetiva, eu peço que vocês respondam com a maior objetividade possível, tá, pessoal? Não precisa ficar dissertando, não. Pode escrever com as suas palavras mais simples que você entenda aquele conceito que foi perguntado. Inclusive, eu acho que em algumas questões eu até boto limitado a 20 palavras, mas é para ser o mais curto possível, tá? Não é para dissertar, não. Aí, como são 5 questões, né, a soma delas vai valer 1 ponto na nota da unidade 1. Temos esse questionário hoje, e daqui a 15 dias temos o outro questionário da unidade 1, somando os dois, a gente tem 2 pontos. Tá? As listas que vocês estão entregando também valem mais 1 ponto cada lista, então serão mais 3 pontos, e a nossa prova no dia 20... A nossa prova no final da unidade, né, no dia 27, vale os outros 5 pontos. Então, aqui no dia 27 é a nossa outra prova, tá? Esse outro questionário vai ser aqui no dia 20 de agosto, né? Com esse problema que foi identificado hoje pelo Ian, né, provavelmente está acontecendo a mesma coisa com o questionário 2, tá? Porque quando eu fiz os dois, eu fiz na sequência, tá? Então, quem for da turma AMB, por favor, me confirme se você já consegue visualizar o questionário 2, né? Ou não, né? Porque provavelmente só vai ser visualizado na turma AMB, e esse é o grande problema das turmas juntas, né? Quando você cria uma atividade numa, aparece na primeira, e a segunda é feita no mesmo processo e às vezes não aparece. Às vezes aparece, às vezes não aparece. Eu fico sempre nessa... Por isso que toda vez antes do questionário, na sexta-feira, antes da sexta-feira, eu sempre pergunto, pessoal, primeiro que fizer aviso, se deu algum problema, que pode acontecer, tá? Pode acontecer. Na verdade, pode não, acontece. Geralmente um questionário está um pouquinho diferente do outro, né? O mais engraçado que já aconteceu num semestre atrás aí foi que eu tenho um banco de questões e teve um semestre que foi todo o banco de questões para um aluno. Aí o aluno percebeu, professor, o questionário está meio longo, né, professor? Você disse que era 5, está com 50 perguntas.
Eu pedi 1000 desculpas, obviamente, né? Dei a nota que ele receberia, né? Recebeu, né? E corrigi para os demais colegas. Então, todo aluno que faz pela primeira vez o questionário, eu peço sempre que me dê essa informação e dê a informação no grupo, que aí todo mundo fica sabendo. Se tiver um tipo de problema, a gente corrige ainda a tempo. Foi o que Ian reparou agora. Pronto, então vou colocar o questionário da MET também, que acho que a MET não aparece, não apareceu nem o primeiro. Então, nenhuma dúvida? Querem falar sobre alguma coisa que a gente pode dissertar, conversar, tá? Pode ser também, sobre o assunto. Curiosidade e tal, pode ficar à vontade. Dúvida da próxima lista, né? Que já é para outra semana, das próximas listas. Das próximas aulas também, né? Quem já assistiu todas as aulas, quem já... Professor, tem uma dúvida. Na questão 4, tem uma força aplicada numa parte da vírgula lá, que ela faz um ângulo, ela faz um... Vou poder abrir aí. Eu estou abrindo aqui. Essa daqui, né? Isso. Aí eu fiquei com dúvida, porque com relação ao esforço, ela não faz um ângulo, né? Com relação ao apoio, né? Ela não tem, Uhum. mas Ela é só que ela vertical, tem né? uma angulação com relação à barra aí. Certo, perfeito. Aí a minha dúvida é se eu vou considerar a componente ou não aí desse esforço. Uhum, perfeito. Deixa eu trazer ela aqui para cá, que Só já fica na explicar, tela. eu não considerei, eu fiz direto porque o esforço está sendo para o apoio, né? E o apoio não. Sim. Pronto. Como essa questão era uma questão só para calcular as reações de apoio, o que você está falando está correto. Assim, não tem grandes problemas, porque no equilíbrio o que me interessa é o valor resultante das forças nas direções x e y. Tá? Só que o problema vai morar justamente quando eu for tratar do esforço nessa barra, né? Quando eu for tratar do esforço sobre a barra, né, essa barrazinha, que é essa viga aqui do mezanino, essa viga inclinada, e se você se questiona onde é que eu vou ver isso aqui, né? Geralmente você vai encontrar isso muito em mezaninos de locais de auditórios, né? Tipo igrejas, locais que você, teatros, então todo local que você precisar ter pessoas em níveis diferentes, em cinemas, né? A gente vai encontrar estruturas assemelhadas a essa, tá? Que a gente fica com pessoas em alturas diferentes para ter pontos de visualização diferentes, para uma pessoa não interferir na outra. Então, isso aqui é uma viga inclinada, tá? E aí, quando a gente vai tratar dessa viga inclinada, o que acontece é que as seções transversais, elas naturalmente são inclinadas também. Então, a seção transversal está nesse sentido, tá? Em estando nesse sentido, Carlos, o que vai acontecer é que o esforço vai depender da componente dessa força, né? Porque uma parcela dessa força vai ter trato axial e outra parcela dessa força vai ter trato cisalhante, ou seja, vai ter uma parcela dessa força de 2, né? Vou chamar aqui de 2, a componente dela, um 2 cosseno de alguma coisa e um 2 seno de alguma coisa, como sendo componentes na direção normal à seção transversal e na direção cisalhante à seção transversal. E aí sim essa composição vai ser necessária, tá bom? Quem já se adentrou um pouquinho nas aulas deve ter visto que eu acho que a nossa aula número 6 é sobre esse assunto, né? Perdão, aula número 5. Perdão. Nossa aula número 5. Então, lá a gente vai tratar, né, dos conceitos relativos a esse assunto. Deixa eu só abrir aqui. Essa é ela mesmo.
Se não for A5, é A6, né? Eu sou... Vou tirar aqui a propaganda, tá, pessoal? É A6, perdão, não é A5, é A6. Eu peço desculpa, vai ter mais uma propaganda aí, né? Propaganda gratuita. Não, teve não. Vigas inclinadas. Então, nesse assunto aqui, a gente vai tratar, né, dessa situação. Quando a viga for inclinada, o que vai acontecer, né, é que há uma redistribuição dos esforços de acordo com o seccionamento da estrutura. Tá? Então, isso é interessante se notar. Agora, sim, de modo prático, tá? Para cálculo de reação de apoio, que é o que foi feito na primeira lista, não preciso fazer decomposição dessa força, tá bom? Quando eu precisaria, né? Se a força fosse inclinada em relação à direção X, né? E aí seria outra situação, né? A gente poderia ter esse mesmo problema, onde fazemos assim, um problema B desse aqui, né? Se tivesse, ó, agora a situação, aqui fica sempre aparecendo, você fica assim. Agora eu tenho a estrutura, mesma estrutura, só que agora a barra não é inclinada, não precisava ser não inclinada, mas só que essa força fosse lateral, né? É pouco comum, tá, pessoal? Forças laterais, forças inclinadas. Por que é pouco comum? Porque ou as forças são gravimétricas, como é o caso dessa, as principais forças, né? São forças oriundas de pesos, né? Seja peso da própria estrutura, ou seja peso da ocupação, que elas são verticais, orientadas para o centro da Terra, né? Vem aquele grande problema do pessoal terraplanista, né? Que aí pode até usar como argumento, mas professor, essas forças não deveriam ser constantes, elas deveriam ter uma certa concavidade, porque a Terra não é plana, a Terra é esférica, né? Geoforme. Só que no limite, né? Como ela é muito grande, pequena, a gente pode considerar que isso aqui é. Deixa eu falar, não vou começar a falar besteira. Mas se essa força fosse inclinada, aí sim, a gente já teria que de cara fazer as composições dela, segundo uma direção e segundo outra, tá? E aí, o braço dessa força em relação a esse ponto, né? É esse braço. E o braço dessa força, ou dessa componente, é esse daqui. Aí eu teria sim que fazer a decomposição. Seria necessário fazer a decomposição. Tá bom? Mas é pouco comum, mas pode aparecer? Pode. Quando é que vai aparecer uma força inclinada na sua estrutura? Quando você tiver a combinação de agentes, né? Você pode ter a combinação de um agente gravimétrico com um agente lateral. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar uma sacada de uma casa. Chama sacada. Sacada, mas aqui no Nordeste a gente não chama de sacada, né? Chama de varanda, né? Então vamos aqui. Deixa eu pegar aqui um. Varandas gourmet da vida, né? As varandas gourmet nem tem muito, né? Porque são peças tão leves, né? Mas vamos dar um exemplo que poderia se assemelhar a uma carga lateral, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa daqui. Copiar a imagem. Pronto, então vamos pensar aqui numa varanda, tá? Que é um caso muito comum de carga inclinada. Resultante inclinada, na verdade. Ó, isso aqui a gente entende, eu estou falando que esse caso é um pouco mais difícil de entender, de compreender, porque o que acontece? As varandas hoje em dia são usadas com esse tipo de material, né, bem aberto, para a gente ter essa visualização espacial e tal. Para quem tem medo de altura, como eu, é horrível, mas para quem não gosta, tem medo de altura, isso aqui é maravilhoso, porque você tem um espaço amplo, inclusive eu gosto de vidro, né, fica bonito e tal. Na minha época, né, eu tô ficando velho, né,
a gente não fazia muito varanda assim, né? Na hora da construção a gente fazia uma varanda de alvenaria mesmo, tá? Então o que acontece é que tá aqui a borda dessa laje, pode ou não ter uma viga aqui na borda, tô olhando ela de lateral, tá? Então tô olhando isso aqui, ó. Tem uma viguinha aqui, pá, pá. No caso aqui a viga tá saindo, né? Estão entendendo o meu desenho ou eu tô viajando aqui? Eu tô pegando uma figura e tô criando uma estrutura dentro dela, tá? Mais ou menos assim. Aqui é a laje, tá? Essa parte de baixo. Aqui é a viga aqui na borda, tá? E aqui em cima que tá esse parapeito, tá? No caso aqui é bem leve, né? Então, o que acontece? Na minha época, a gente fazia isso aqui não de material tão aberto, fazia assim com material fechado, uma alvenaria da vida, tá? Então, fazia uns tijolinhos aqui em cima. Fechado, de alvenaria e tal. Pá, pá, pá. E, obviamente, né, a carga da alvenaria não vai se comportar como uma carga nesse sentido, né? Peso da alvenaria, né? Peso da alvenaria. Então, em tese, sobre essa viga, agiria essa carguinha vertical. Só que tem um problema, né? Que chama-se criança. E até adultos, às vezes, né? O cara chega aqui, né? Esse sou eu, né? Cabeção. Eu chego aqui e me esparramo, né? Me esparramo nessa, nessa parede, né? Nessa meia parede, né? E, obviamente, em determinado momento, eu posso estar gerando algum tipo de esforço lateral, né? Posso estar exercendo algum tipo de ação lateral. Então, quando soma essa minha ação lateral com a ação do peso próprio, do peso da alvenaria, aí a gente tem essa carguinha, né? A resultante dela é realmente uma carga, ou pode ser realmente uma carga inclinada, tá? Então, essa aqui seria a resultante da amarela com a vermelha. Compreendido, pessoal? Compreendido, mais ou menos? E, pessoal, a gente tem que levar em consideração essa carga, tá? É necessário. A gente não pode desconsiderar nunca. Porque o que acontece? Vai acontecer. Por isso que eu disse que tem uma criança desavisada. Vai ter alguém que vai chegar e vai exercer pressão sobre essa estrutura lateralmente. Ah, professor, mas é muito pequeno. Confesso que é pequeno. Sim, é uma carga muito pequena. Mas ela existe, né? Existe uma questão que a gente diz, de pequeno em pequeno, chegamos ao mundo, né? De dx em dx a gente tem um universo, né? De dv em dv, né? De diferenciais de volume em diferenciais de volume, a gente soma, na integral a gente chega numa quantidade grande, tá? O meu professor de concreto 3, ele até ensinava, né, na época que a gente fazia dimensionamento de varandas, não de varanda, mas dimensionamento dessas estruturas que estão em balanço, né? Ele tinha uma recomendação, né, ele colocava, né, uma carga de 100 quilos lateralmente. Ele usava sempre essa referência, eu coloco uma carga de 100 quilos lateralmente. Mas como é que vai ser essa carga de 100 quilos? É como se eu pegasse a mim mesmo e me jogasse lateralmente, né? Obviamente que eu não vou fazer isso, mas esses malucos da vida hoje em dia, o cara pode pensar em fazer isso. Joga a pessoa, vou jogar esse cabo fora. Então, para que aquele aparato de estrutura tenha a capacidade de resistir a um esforço de 100 quilos lateralmente. 100 kg força, né? Ou 1 newton, né? 1 kilonewton, como a gente já viu na aula, em aulas anteriores. Então, você exerce uma força de 1 kilonewton. Então, você tem 1 kilonewton para cá e vai ter, sei lá, peso próprio dessa alvenaria. Vamos fazer uma continha de peso próprio de alvenaria? O que vocês acham? Não sei se a gente já fez. Alguma? Fez? Bom, eu não vou abrir a norma, eu sugiro que vocês abram, tá? Eu não vou abrir porque pode perder muito tempo. Mas na minha lembrança, a alvenaria, a norma, a que eu usava, 6118, antiga, né? E se eu estiver errado, depois vocês vão me corrigir. Você vai fazer a conta com o número 6120. Ela dá aqui o peso aparente da alvenaria, né? Era de 13 kilonewtons por metro cúbico. Tá? Aí não deve ser isso, tá? Porque a norma nova, essa aqui eu estou na de 1980, da minha época, tá? Vocês fazem a conta em casa com a de vocês, que é de 2019. Mas na minha época, 2000, eu
professor dos anos 80, né? A gente usava essa referência aqui de 13 kN por metro cúbico, tá? Então, pessoal, a gente faz o seguinte, vamos pegar aqui uma partezinha de uma alvenaria, tá? Uma elevação. Uma paredezinha de alvenaria. Aí me dê uma espessura. Suponha aí uma espessura dessa alvenaria. Quem não sabe, não tem problema, tá? Só quem sabe. Se você souber, tiver alguma ideia, quanto deve ser a largura de uma alvenaria acabada? Pronto, o Thales me deu 19 centímetros. Perfeito. 19 centímetros. Entendam que eu estou considerando... ele está me dando um tijolo de 19 centímetros. Mas eu estou falando aqui já na parede acabada, tá? Então, obviamente, o tijolo não ia ser 19. O tijolo ia ser de 14, né? E mais os rebocos e tal, ele ia ficar com essa espessura. Tá bom? Aí aqui teria o tijolo, né? Vários tijolinhos, um sobre o outro. Sobre o tijolo vai ter as argamassas. E sobre a argamassa vai ter o reboco, tá? A norma da minha época é bem bacana, porque dava esse número aqui bonitão, acabado. Não, considere uma alvenaria de peso aparente de 13 kN por metro cúbico, tá? Então, como é que a gente fazia conta? Era assim, ó. Eu vou pegar uma faixa de 1 metro de muro, de alvenaria, de altura, com 1 metro de altura. Então, 1 metro com 1 metro, dá 1 metro quadrado de área, tá, pessoal? Com esse volume, ou seja, com essa espessura que o Thales nos deu, vamos dizer, supor 19 centímetros, a gente tem o volume. Então, o volume dessa criatura seria volume igual a 1 vezes 1, vezes 19, não, vezes 0,19, que é 19 centímetros, então é 0,19 metros. Então, daria, obviamente, 0,19 metros cúbicos. Quando eu faço o produto desse número por esse, né, quando eu faço o produto do gama vezes o volume, eu vou ter o peso, tá? Mas é que peso? É o peso de uma faixa. Não é faixa, né, que a gente chama. Seria o peso de uma área de 1 metro quadrado de alvenaria com 19 centímetros acabada. Então, o peso disso aqui seria 19 vezes 3. Alguém faz a continha para mim, por favor? Quem tiver com a calculadora fácil, que a minha esposa carregou a minha. Quer dizer, eu tento carregar dela, mas ela toma de volta. Com toda razão. Não está aqui, não. Alguém faz? Alguém faz, por favor? Deu tudinho. Cadê a vírgula? Não, é vezes 0,19, tá? Porque é metro quadrado, metro cúbico. Aí tem duas casas. Então vai dar 2,47 kilonewtons. Bem, aí você pensa um pouquinho sobre esse dado, tá? 2,47 kilonewtons. Obrigado, Claudio, e obrigado, Carlos. Mas isso aqui não quer dizer que é o número final que você vai usar. O que é que você vai fazer conta agora? Aí você vai olhar no teu projeto, né? Agora, vamos pegar uma varandazinha agora. Olhando de frente, tá? Vamos supor que você está fazendo um conjuntinho mais simples e você fechou essa... Tipo assim, você tem uma viga aqui de borda. E aqui está a alvenaria. Vou desenhar mais rápido. Piorou bastante. Calma, tem tempo. Fiz aqui a alvenariazinha. Pá. Ainda bem que eu não sou professor de desenho.
Então, eu estou olhando essa alvenaria que eu estou falando para vocês, é dessa varandinha ou de um murozinho que vocês estão trabalhando, qualquer, que tem essa dimensão aí de 13 centímetros, tá? Vamos supor que o parapeito aqui tem 1,20 m, tá? E que essa distância entre eixos aqui nessa coisa seja, sei lá, 4 metros, 3,50 m. 3,50 m. Pronto, Thales. É justamente isso que a norma melhorou bastante, tá? Na minha época, a gente tinha só essa informação aqui, que era um valor de alvenaria acabado, tá? E aí, obviamente, isso aqui está contando qualquer caso. Obviamente que isso aqui é um valor médio. Na norma nova, ela vai trazer o tipo de tijolo, tá? Tipo assim, qual é o tipo de tijolo? Tijolo tal, tijolo tal. Tijolo de 8 furos, tijolo de 6 furos, tijolo de cimento, tijolo de cerâmico. Então, para cada um, a norma vai trazendo, inclusive com as espessuras, tá bom? Outra coisa que a gente pode fazer é não fazer essa conta do jeito que está fazendo aqui, né? Estou fazendo uma conta já meio média. Você pode fazer a conta absoluta. Como é a conta absoluta? Você vai contar o volume exatinho que você tem de tijolo e o peso aparente do tijolo, o volume certinho que você tem de reboco e o peso do reboco, o volume certinho que você tem de junta e o peso das juntas. Tá? Dá para fazer essa conta também, tá? É só um pouquinho mais trabalhosa, mas dá para fazer. Inclusive, com o advento do BIM, né? Isso aqui nem precisa fazer conta, porque o BIM vai fazer essa conta para você. Você vai criar já os modelinhos lá da sua parede, bem especificado, né? Qual a espessura de reboco, qual a espessura de junta de assentamento, qual é a junta lateral, qual o tipo de tijolo. E aí o próprio programa, assim, o próprio BIM, ele já vai criando o modelo completo, né? E ele traz essa informação exata, tá? Então, fechando aqui, ó, se eu tivesse esse murozinho aqui de 1,20 m por 3,50 m, qual seria o peso total desse muro, né? No caso, seria 3,50 vezes 1,20, daria a área total, e aí eu vou multiplicar isso aqui por 2,47. Então, quando eu multiplicar 2,47, que é esse número mágico aqui, ó, que eu tinha achado antes, esse número aqui é para uma areazinha de alvenaria de 1 metro quadrado, né? Lembrem disso. Aqui é para 1 metro quadrado de murinho, como eu te falei. Como a gente tem um murinho de comprimento conhecido, eu multiplico pelo comprimento conhecido, ou área conhecida, né? Então, o peso total dessa criatura, então, o peso total disso aqui vai ser essa continha. Obrigado, Ian. Então, dá 10,374 quilonewtons, tá? Então, é em torno de... cada quilonewton é 100, né? Lembra disso? 100 quilos. Então, multiplica isso aqui por 100. 10 vezes 100 dá em torno de 1.000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Um pouquinho menos, né? Em torno de 1.000 quilos. 1.000 quilogramas força. Ou 1 tonelada força. Aí você vai dizer, mas professor, eu quero fazer isso aqui para ser uma carga sobre essa viguinha aqui, ó. Vou botar uma viga aqui, tá? De borda, né? Está apoiada nesses dois pontos. Como é que ficaria essa carga sobre essa viga? Você pega esse número aqui que você achou e divide por quanto? Pelo comprimento por 3,50. Se eu dividir isso aqui por 3,50, fazendo essa conta, aí a gente chega, fazendo essa continha aqui reversa, né? A gente chega a essa carguinha que é distribuída aqui, ó. A carga distribuída vai ser de quanto? Bonitinha. Isso, obrigado aí. Vai ficar uma carguinha distribuída de 2,964, vou deixar 96 quilonewtons por metro. Olha que bonitinho. É a carguinha sobre essa viga. Só relativa à alvenaria, né? Ah, professor, mas essa viga tem quanto? Ah, se essa viga tiver uma espessura de também 19 centímetros, né? Essa conta a gente já fez na outra aula, mas podia fazer agora também. E suponha que essa viga tivesse, sei lá, 30 centímetros de altura, então a gente consegue calcular o peso próprio da viga, né? Qual é o peso próprio da viga? Vai ser 25, né, quilonewtons por metro cúbico, vezes
0,19 vezes 0,30. Vezes 1, né? Para dar uma faixa de 1 metro, né? Então vai dar quanto o peso próprio da viga? Agora é o peso próprio da viga, tá? Não é o vermelho, seria até de outra cor, ia ter feito de outra cor. 1,425 quilonewtons por metro. Aí eu somaria aqui, ó, nessa brincadeirazinha. Tá? Aí vem para cá. Então, se fosse considerar alvenaria mais peso próprio, a carga sobre essa viguinha seria a soma desses dois números. Então, seria 2,68. Vou somar agora. Outra cor, amarela. 6,28. 9,4, 13. Vai 1. 1, 2, 3, 4. 4,38 quilonewtons por metro. Então, se eu fosse dimensionar aquela vigazinha, seria assim. Eu supondo que ela seja biapoiada, uma carga de 4,38 quilonewtons por metro. Estou considerando peso de alvenaria e peso próprio da viga, né? Tá bom, pessoal? Essas continhas só para a gente fazer com mais detalhes, tá? Vamos ver aqui, aproveitar que vocês estão aqui. Se vocês não têm nenhum questionamento, eu vou andar só um pouquinho mais nisso aqui, tá? Para complementar a brincadeira. Que foi baseado na pergunta, inclusive, do Taz. A norma fala de alguma coisa de junta de cimento, se varia a espessura, vocês falou médio para tudo. Olha, a junta, ela varia sim, tá? Eu diria que essa resposta você vai encontrar mais no próprio estudo de materiais de construção, mas ela varia algo em torno de meio centímetro, tá? Até 1,5 centímetro a 2 centímetros. Às vezes a junta pode ser um pouco mais larga. E você pode estudar isso com mais detalhe, né? Porque é muito mais usual, no estudo de alvenaria estrutural. Porque aí, no caso, na alvenaria estrutural, as juntas são também dimensionadas. Quando a alvenaria é só de fechamento, né, a alvenaria que a gente chama de vedação, aí vai ficar sempre dentro desse valor médio de 1 centímetro, por aí. Né? Pronto. Vamos fazer uma conta um pouquinho mais bonitinha, tá? Novamente, vou pegar uma faixinha aqui de 1 metro por 1 metro. Só que agora eu vou falar do tipo de tijolo. Vamos supor que o tijolo seja um tijolo furado, de 8 furos, tá? De 8 furos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 furinhos, aquele tijolinho comum. Vamos supor que esse tijolo seja aquele 19. Aí vocês me corrigem se eu estiver errado, porque faz tempo que eu não faço orçamento ou vejo nada do tipo, mas 19 por 19 por 0,9. Existe esse bicho? Vamos supor que o tijolo seja esse, tijolo 19 por 19 por 19. 19 por 19 por 9. Tá? Vamos supor, né, vou olhar agora de lateral, né, que essa alvenariazinha acabada, ela tenha 15 centímetros, tá? Como supôs acho que foi o Petson, né? Colocou 15 centímetros. 15 centímetros acabada. Então, se ela tiver 15 centímetros, eu vou botar esse tijolinho aqui no meio, né? Botar ele aqui no meio. Tá? Tijolinho furado, de 8 furos, tá? Tijolinho lá de açúcar, cerâmica do gato. É interessante que eu fiz faculdade na UFRN, né? Mas lá em Natal, né, eles só gostam de tijolo da cerâmica do gato. Fazendo propaganda aqui gratuita, né?
Ó, pessoal, como esse tijolo aqui tem 9 centímetros, né? 9. E a alvenaria acabada vai ter 15. O que é que sobra de cada lado, né? Para reboco. Vou botar um reboco verde, tá? Reboco ecológico. O que é que sobra de cada lado? Total aqui é 15, tá? Tem 9 aqui. Obviamente, se eu tomar 3 aqui, mais 3 aqui, 3 e 3 e 9, 12, 3, 15. Então, é como se eu tivesse 3 centímetros de reboco de cada lado, tá? Bom? E aí você quer fazer uma conta mais bonitinha, né? Quando você for assentar aqui, você vai ter um bloco sobre o outro. Vamos supor que essa junta aqui seja de 1 metro, de 1 centímetro, 1 metro é. Aí sobre esse 1 centímetro vai ter o outro tijolo, tá? Então a gente consegue fazer agora a conta um pouquinho mais de precisão, tá? O que é que eu preciso para fazer mais precisão nessa conta? Qual é o gama do tijolo? Qual é o gama do reboco, né? Que no caso é do reboco, né? Da argamassa, né? E pronto, gama do tijolo e gama da argamassa. E aí a gente tem que calcular, obviamente, o volume de tijolo e o volume de argamassa nesse espaço, tá? O legal é se você colocar uma junta de 1 centímetro, quando você pegar o tijolo e a junta, você vai ter 20, tá? Na altura. Se você pega uma junta aqui de 1, então você tinha 19 centímetros de tijolo, estou olhando agora já para cima, mais 1 centímetro para cima, vai formar 20. Então, nessa faixinha de 1 metro, a gente vai ter quantas faixinhas assim, né? 20, 20, 20, 20, 20, 5, né? Vai ter 5 faixinhas. Então, você ia ter um tijolo desse, né? Ver se eu consigo copiar ele aqui. Esse. Um tijolo desse sobre o outro. Opa. Desencontrado, né? Vai ter 20 unidades, né? 5 unidades. Outra aqui, 5 unidades. Aí você tem ideia de quantos tijolos você ia ter. A mesma coisa lateralmente, tá? Se a junta lateral também for 1, então você ia ter 5. 5 nesse sentido, 5 nesse sentido. Então ia ter quantos tijolos? Você tem ideia de quantos tijolos ia ter, ou quanto volume de tijolo você ia ter. Eu vou abrir aqui a minha norma, que é bem velhinha, como eu disse a vocês. Né? Então, não fiquem com raiva da minha norminha velhinha, é a que eu tenho. Só que ela é desatualizada. Ela era bem mais simples, mas em compensação, nessas horas a gente perdia precisão, tá? Ó, eu até aquele número que eu fiz a conta lá atrás, foi o número de lembrança disso aqui, ó. Tijolo furado, ele tem 13, tá? Aquele 13 que eu usei lá atrás, acho que era daqui. Tá? Obviamente que essa conta não está muito precisa, tá? É só uma conta de 13 kilonewtons por metro cúbico. E da argamassa, argamassa de areia e cimento, 21. 21 kilonewtons por metro cúbico. Tá bom?
Então, pessoal, nessa faixa de 1 metro por 1 metro, qual seria o volume de tijolo que eu teria? Vocês me ajudam nessa conta? Volume de tijolo. Dá para ter ideia? Eu já dei uma dica para vocês, ó. Se a faixa de 1 centímetro, vai caber 5 nessa direção, 5 nessa direção. Então, são quantos tijolos? 5 vezes 5, 25, né? São 25 vezes um tijolo que tem 19 centímetros por 19 centímetros por 9 centímetros. Esse é o volume de tijolo em metros cúbicos, tá? E a argamassa, quanto é que vai ser? Ó, a argamassa vem outra dica, né? Toda a parede dos dois lados tem a argamassa. Concordam comigo? Então, tem 3 centímetros de um lado, 3 centímetros do outro. Então, eu tenho 6 centímetros da argamassa. Eu vou ter volume da argamassa. Ó, de um lado, eu tenho 3 centímetros rebocando sobre toda a área de 1 metro quadrado. E do outro lado, também eu tenho 3 centímetros rebocando do outro lado. Então, se eu contar só de reboco, que é feito de argamassa, nesse caso, tá? Pode ser de outro, mas nesse caso estou usando argamassa de areia e cimento. Então, eu teria 6 centímetros vezes o metro quadrado, né? 6 centímetros vezes o metro quadrado. Obviamente, não vamos ficar 6, vou ficar 0,06 vezes 1 metro quadrado. Só que isso eu estou contando só reboco. E as juntas? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 juntas, porque eu tenho 5 camadas, então ter 5 juntas nesse sentido, e a mesma coisa no outro, tá? Uma, né? 2, 3, né? 4, e por último 5, né? Seriam 5 juntas no outro sentido, então seria 5 juntas de fora a fora, né? Na vertical, e 5 juntas de fora a fora na lateral. Então seria, isso aqui seria de reboco, e as juntas teria 5 verticais, mais 5 juntas horizontais. Aí qual é o volume de cada junta? Pense espacialmente falando, né? Cada junta tem 1 centímetro de espessura, então 0,01, vezes o comprimento dela é 1 metro, né? E a espessura lateral é que ela está sobre o tijolo, né? O tijolo tem 9 centímetros, então seria 0,01 vezes 0,09 vezes 1 metro. E as horizontais a mesma coisa. Estou falando uma faixinha de 1 centímetro, 0,01 vezes 0,09 vezes... Tem um pequeno desperdício aqui de volume, mas a gente vai desconsiderar, porque é na hora que junta as duas juntas, tá? Mas vou considerar que aqui, para não ficar exato, vai ter esse pequeno errinho, tá? Vezes 1 metro. Então, eu vou somar esses dois volumes, tá? Um volume de reboco, que é esse, 0,06 metros cúbicos, 0,06 metros cúbicos, mais 5 vezes isso aqui, que na verdade vai ser 10 vezes 0,01 vezes 0,09 vezes 1. Alguém faz essa continha? 0,01 vezes 0,09. Vai ficar 0,0... vai ficar assim, 0,06 mais 0,09, vai 1 para lá, né? Por causa desse 10, ficaria 0,9. 0,9 vezes 0,1 vai voltar 1. Ou vai voltar 2. Obrigado aí quem fez. Vou confiar no aí, porque eu estou sem calculadora e eu já devo ter me perdido essa hora. Então vai dar esse volume aqui, né? A soma desses dois vai dar 0,069. Então 0,069.
metros cúbicos. E o volume de tijolo deu quanto? Esse produtinho aqui, ó. Alguém fez essa continha? 25 vezes 0,9, 0,19 vezes 0,19 vezes 0,9. 0,81 20, né? Porque tem um 20 metros cúbicos. Pronto. Aí eu faço o produto do peso específico pelo volume. Então, eu faço o produto desses dois. Então, gama do tijolo vezes o volume dele. E gama da argamassa vezes o volume de argamassa nesse metro cúbico. Vamos achar quanto em cada um deles? 21 vezes 0,019. Vamos ver que conta a gente vai achar no final dessa brincadeira. Aí, se você for um dia construir uma casa com uma alvenaria do tipo de tijolo furado, tijolo cerâmico, de 19 por 19 por 9, com a espessura de reboco de 3 centímetros externa e 3 centímetros interna, aí você já tem a conta feita. Não precisa fazer outra vez. Pronto, obrigado aí quem fez a conta. Foi o Carlos, né? Obrigado Caldovan e o Ian também pelos apoios anteriores. Deixa eu só ver a ordem aqui, né? Aqui é 10,56. E aqui é 1,45. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos somar, tá, esses dois dados, que a gente vai obter quanto é o peso dessa faixinha aí. Vai dar 6 e 5, 11, a 1, 5 e 4, 9 e 1, 10, a 1, então dá 12 quilonewtons por metro cúbico. Olha que bonitinho. Deu até mais conservativo, deu até mais favorável, né, do que o que a gente usou aqui, né? Aqui era um pouquinho desfavorável, vocês observaram, né? A gente chutou 13, né? Nessa continha aqui o chute fica um pouquinho mais preciso, né? Caso o volume, né? Peso por volume. Tá? Então, fica guardado aí. Repito, se vocês pegarem alguma alvenaria de 19 por 19 por 9 de tijolo furado, de cerâmico, com revestimento de 5 centímetros e juntas de 1, o peso dela é 12 quilonewtons por metro cúbico. Acabado, tá? Esse é o peso dessa alvenaria acabada. Bonita. Chique. E se você for fazer um outro, é só seguir essa ideia de modelo, tá? Para fazer as continhas. Tá bom? A gente já está chegando às 10 horas, tá, pessoal? Eu vou só encerrar a gravação, mas eu continuo com vocês mais um tempinho. Deixa eu só exportar isso aqui, senão eu esqueço, tá? Exportar imagem. Vocês sempre me lembram. Se vocês não me lembrar, eu vou esquecer. Vamos lá. G-Drive. Cadê o G-Drive? Cadê? Sumiu? Ih, deu ruim. E sem fazer... Como é que eu vou salvar? Está aqui, quadro eletrônico. Ih, está disponível não. E agora? Vamos lá. Bom, vocês estão aí, que vocês me ajudam. Qualquer coisa... Eu só sei fazer por aqui. Só fiz por aqui a vida toda. Como é que eu vou botar lá? Ele tá com uma interrogaçãozinha. Acho que ele tá com raiva de mim, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui na turma offline. Eu boto já lá. A data de hoje é 6/8/2021. Aqui na offline. Deixa eu fazer o seguinte. Sim, deixa eu interromper a gravação. Não ficar gravando, fazendo essas coisas aqui. Acaba fechando, depois ficar com raiva.